Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e iniciando mais este ano de 2021 e sendo o mês de janeiro o mês em que muitas pessoas costumam fazer resoluções para este novo ano. Talvez seja a questão de regime, talvez seja a questão de uma nova especialização, um novo estudo, um novo curso. Eu gostaria então de, nesses 3 próximos vídeos, te motivar a fazer uma resolução de, neste ano de 2021, caminhar mais próximo de Deus, através da leitura bíblica, através da oração e através de momentos devocionais. Momentos que podem durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas um momento onde você possa ler a palavra de Deus e orar a palavra de Deus. Pessoalmente, eu tenho estabelecido uma meta de estar lendo o livro de Salmos. O livro de Salmos tem, como você sabe, 150 capítulos. Particularmente, dividi o livro de Salmos em 3 porções de 50 capítulos e leio um capítulo de manhã, capítulo 1, por exemplo, pela manhã, medito e oro. No meio-dia, leio o capítulo 50, medito e oro. E à noite, o capítulo 100, medito e oro. Então, ao longo do dia, lendo um capítulo de cada uma dessas 3 porções em que o livro foi dividido. E então, tendo esse tempo de leitura, devocional e de meditação na palavra e de oração. E aqui eu quero estar te mostrando como que o livro de Salmos pode ser um guia seguro para a nossa oração. Então aqui eu gostaria de começar com o Salmos primeiro, um Salmos bem apropriado para o início do ano, porque neste Salmo, então, o salmista vai dar o caminho, ou um dos caminhos para o sucesso na vida, para uma vida bem-aventurada ao lado de Deus. E eu gostaria de simplesmente pegar, basicamente, uma frase, um versículo, e mostrar como esta frase e este versículo pode nortear e dirigir o nosso tempo de oração. Eu começo com Salmos primeiro, obviamente, um Salmos bastante sugestivo, porque nele o salmista coloca aqui o segredo, ou pelo menos um dos segredos para o sucesso do homem e da mulher de Deus, porque ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse texto continua, mas eu quero pegar apenas esta frase para exemplificar como podemos meditar e como esta frase, como esta afirmação pode nos levar a orar a Deus algo que seja bastante específico para a nossa vida pessoal. Muito bem, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então eu preciso meditar o que significa andar no conselho dos ímpios, que pode significar, então, viver conforme os padrões daquele que não conhece a Deus. O ímpio é aquele que não conhece a Deus, aquele que não busca a Deus, e o mundo tem o seu padrão, o mundo tem a sua ética, o mundo tem a sua cosmovisão, o mundo vive numa relativização de todas as coisas, não acreditando mais no absoluto, no certo e no errado. E aqui, quando eu leio esse texto, a grande preocupação que deve vir na minha mente é saber se eu não estou andando no caminho dos ímpios, se eu não estou assumindo, ainda que sem perceber, uma cosmovisão mundana, uma vida antropocêntrica, focada no meu eu, nos meus desejos pessoais, mundanos algumas vezes. E se eu estou de fato assumindo e vivendo os valores e padrões bíblicos. Então esta é a primeira preocupação que esse texto nos evoca. E nós precisamos, diante de Deus, e pedir que Ele sonde o nosso coração e nos mostre que padrão nós estamos, em que padrão nós estamos vivendo. Se nós estamos andando no caminho dos ímpios ou no caminho bíblico de Deus. E nós podemos fazer alguns testes diante de Deus
pensando em algumas questões práticas da nossa vida, para saber em que caminho nós estamos andando. Por exemplo, qual é a nossa concepção e o nosso conceito da questão de vestimenta? Nós seguimos um padrão bíblico sobre a nossa vestimenta? Ou nós seguimos o padrão do mundo, o que todo mundo faz? Qual é, por exemplo, o nosso critério para escolher o nosso entretenimento, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós vemos na internet? Segue um padrão bíblico ou nós não temos nenhum critério para escolher o nosso entretenimento? Como é que é a nossa postura ética e de valores no nosso dia a dia, nos relacionamentos? Tem seguido um padrão ético, bíblico, ou o que todo mundo faz? O que nós pensamos sobre aborto, sexo, honestidade? Será que é o que todo mundo acha, diz e pensa? Ou o nosso pensamento é conforme o padrão de Deus? Então aqui quando nós lemos em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, esta frase, esta declaração deve nos levar diante de Deus em oração, primeiro, para que Deus sonde o nosso coração, para que revele se nós de fato estamos caminhando nos seus caminhos ou nos caminhos dos ímpios. Então, este é a primeira questão de oração que esta simples declaração evoca em cada um de nós. E aí, é claro, na sequência, você vai lá para o verso 2, ele vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui um texto nos dirigindo e nos apontando para a prática bendita da leitura da palavra de Deus. E esta questão da leitura da palavra de Deus lida com prazer, né? Ele fala que antes do seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite. Ela tem tudo a ver com como não andar no conselho dos ímpios. Então é interessante que uma coisa vai se ligar à outra, e quando eu leio esse texto do verso 2, em que o salmista diz que o homem que é bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor. E muitas vezes prazer na lei do Senhor é aquilo que nós menos temos. Nós temos prazer e tempo e dedicação para gastar com muitas outras coisas, e muitas vezes nós relegamos a leitura da palavra talvez ao nosso final do dia, aquele momento quando nós estamos mais cansados e que nós não lemos com atenção, com paixão, com prazer, e muito menos meditamos nessa palavra. E então, quando esse prazer não está no meu coração, este texto me leva a orar a Deus, pedindo que coloque no meu coração, na minha mente, o desejo de gastar, de investir tempo precioso na leitura e na meditação da sua palavra. Então veja como o texto bíblico, e aqui o texto do livro de Salmos, ele facilmente vai nos dirigir e nos encaminhar para pedidos legítimos e espirituais a Deus, para que nós possamos estar cada vez mais alinhados com o desejo de Deus. Então, nesse início de ano, em que você acompanha este vídeo, esta breve meditação, eu quero então te encorajar a que você faça essa importante resolução de andar cada vez mais próximo de Deus. Estou usando o livro de Salmos para dirigir os meus momentos devocionais. Quero te indicar este livro, mas você pode certamente usar qualquer porção da palavra, ler esta porção, e que esta porção pode te dirigir em oração a Deus. Então que você seja firme na resolução, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.